Olá, queridos amigos e companheiros, bem-vindos a mais uma aula do nosso Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação NEPIM sobre inventário florestal com Sistema de Informação Geográfica e GIS e Geoestatística. Hoje, tratando do módulo 3, projeto, parte teórica. A nossa aula está composta de 7 partes. Vamos falar sobre o objetivo do projeto, sobre a definição e os conceitos, sobre os projetos propriamente dito, sobre os usos da terra, sobre as restrições de uso da terra, sobre as condições de uso da terra e sobre o status do uso da terra. O objetivo do projeto, o objetivo desta aula é subsidiar os responsáveis técnicos sobre os usos da terra dos projetos nas execuções dos inventários florestais. Estes conceitos, este conteúdo ajudará na interpretação, no planejamento, na execução e na elaboração dos resultados. O projeto se caracteriza, o projeto é a caracterização dos usos da terra de um empreendimento numa unidade administrativa e territorial, identificado por um nome. Quer dizer, cada projeto deve ter um nome que o identifica. A escolha de um projeto depende da questão administrativa e territorial, o que for mais conveniente para esses objetivos. Uma coisa importante é que um projeto ele pode conter um ou vários imóveis rurais, assim como um imóvel rural pode conter um ou vários projetos. Então, para nós não confundirmos os conceitos de projeto com fazenda, com imóvel rural, que eles são independentes, são objetos tratados distintamente. Mas hoje nós iremos abordar apenas os aspectos relacionados ao projeto, mas consideramos que essa interpretação inicial é importante, porque é comum nós encontrarmos muitas vezes a sobreposição dos assuntos, mas são assuntos diferentes. A diferença, nós estamos dizendo aqui, a diferença principal é que o imóvel rural ele se caracteriza por uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, o projeto ele é uma unidade administrativa e territorial. Eu escolho a abrangência desse meu projeto de acordo com o objetivo do meu empreendimento. Mas o imóvel rural, não. O imóvel rural ele é caracterizado pela sua matrícula no cartório de registro de imóveis. Por isso que é possível essas combinações, como nós dissemos. Um projeto pode ter vários imóveis rurais e um imóvel rural pode conter vários projetos. Depende da situação, cada caso é um caso. Bem, os usos da terra são descritos nessa apresentação que faremos em 4 níveis de informações. Esses 4 níveis são o uso da terra propriamente dito, as restrições de uso, as condições de uso e o status de uso. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar mapas, identificações, dizendo assim, essa área aqui é uma reserva legal. Tudo bem que é uma reserva legal. Mas qual é o uso que tem nessa área? É uma área que está com pasto? É uma área que está com uma vegetação inicial? É uma área que está com a vegetação já mais avançada? Que tipo de uso isso? Por exemplo, preservação permanente
depende da localização, independente do que o uso que tem naquele momento. Então, o uso é uma questão própria e a restrição de uso é um segundo aspecto, e nós podemos caracterizar isso junto. Essa foi a melhor solução que nós encontramos ao longo do tempo para podermos representar as diversas situações que encontramos ao longo da nossa jornada. Muito bem. Então, relacionado ao nome dos projetos, esses nomes devem ser únicos para facilitar o gerenciamento. Se precisarmos realmente usar 2 nomes de projeto no mesmo empreendimento, vamos ter que encontrar uma outra solução, mas sugerimos que cada projeto deve ter um nome único. Se tiver o mesmo nome, ele pode ser diferenciado por A, B, C, ou 1, 2, 3, mas alguma diferenciação deve constar do nome. Bom, outra coisa que nós podemos fazer também em relação aos projetos, como são unidades administrativas e territoriais, nós podemos criar grupos de projetos por regiões administrativas, por grupo de municípios, por finalidades de uso. Existem mais de um motivo para, por exemplo, tem empresas que reúnem os projetos que vão ser consumidos numa mesma unidade de carbonização. Já uma outra empresa gosta de agrupar os projetos por regiões tipo norte, sul, leste, oeste, interior, litoral, ou pode usar o nome da microrregião. Isso também é uma coisa livre, mas nós previmos que isso é importante porque muitas vezes nós já nos deparamos com a necessidade de agrupar os projetos em regiões administrativas, principalmente para as grandes empresas. Bom, enfim, o que então é um projeto, né? Os projetos, eles são compostos por feições geográficas. Ele tem que ter localização geográfica, né? São feições do tipo vetor, multipolígonos. Então, significa que numa mesma feição eu posso ter mais de um polígono. São diversos os casos que eu preciso representar uma feição com mais de um polígono. E os softwares e os bancos de dados que trabalham com informações geográficas permitem esse tipo de opção, desde que nós configuremos isso na base do nosso banco de dados. Essas feições, como elas são geográficas, elas precisam ter um sistema de coordenada de referência que no nosso caso aqui, nós optamos por trabalhar com lat-long, porque eu posso ter projetos em mais de uma... Se eu fosse trabalhar com UTM, né, com projeções planimétricas, e meus projetos abordarem uma outra região, isso vai criar uma dificuldade na hora de eu trabalhar e fazer operações, né, de topologia e operações de geoprocessamento dos meus dados. Então, nós optamos por trabalhar com lat-long, porque aí não depende a região. Utilizamos o sistema Circa 2000, porque é o oficial do Brasil, e facilmente isso se converte para outros sistemas de referência. E também, cada feição dessa precisa ter os seus atributos, que vão ser os campos ou colunas que caracterizam, que dão informações específicas para cada feição. Bom, esses atributos, os atributos de cada feição, eles devem conter pelo menos uma coluna para esses campos, para essas informações que nós vamos dizer agora. Uma coluna com o proprietário, uma coluna com a região administrativa, uma coluna com o nome do projeto, uma coluna com o uso da terra, uma coluna com a restrição de uso,
uma coluna com a condição de uso, uma coluna com status de uso, uma coluna com o nome de referência, para que a gente possa ter uma identificação específica para... Às vezes a gente quer botar o número de um talhão, quer botar uma nomenclatura para polígonos da reserva legal, RI1, RL1, RL2 e assim por diante. Então isso dá uma flexibilidade no gerenciamento dos nossos dados. E tem esses dois campos que consideramos muito importantes, que é a data de início e a data de fim de cada polígono. Isso foi um item que nós tivemos que estudar um pouco, porque o mapeamento, né, as informações geográficas, elas são dinâmicas. Muitas vezes a gente faz um projeto aqui neste momento e o projeto se altera os polígonos, parte do talhão deixa de ser talhão, uma parte que era reserva legal deixa de ser reserva legal, outra parte passou a ser reserva legal, mas você não quer perder o histórico daquelas informações anteriores que já existiam, né? Então, a forma que nós encontramos é criar uma data de início e de fim para cada polígono. Então, a data de início, quando a gente cria esse polígono, e se por acaso ele terminar a sua existência, ele passa a ter uma data de fim, uma data de início. E se ele terminar, ele vai ter uma data de fim. Então, todos os polígonos que estiverem com a coluna de data de fim nulos ou vazios, eles estão vigentes. E se essa coluna com a data do fim estiver preenchida, estiver com a data, ele já deixou de existir, mas está lá no meu banco de dados, está lá no meu histórico, e eu consigo evoluir a dinâmica, consigo acompanhar a dinâmica e a vida, né, de cada polígono no meu banco de dados. Vamos em frente. Bom, falando agora dos usos da terra propriamente dito, os usos da terra, nós nos baseamos no Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE. Vocês clicando nesse link que está aqui na página, ou no link que está disponível no nosso site do curso, e também para os alunos que já estão matriculados no curso, tem lá disponível também um arquivo em PDF desse manual. Como ele é um manual, vamos dizer, oficial do Brasil, a gente procurou seguir esse manual para que nós ficássemos o mais próximo possível da nomenclatura e da classificação oficial do nosso país. Um item importante que eu aprendi ao longo da minha carreira, eu até observei aí, todo solo é terra, porque é muito comum a gente usar assim, mapa de solo, né? Mapa de solo, tudo bem, se for argissolo, se for latossolo, mas quando a gente está falando de uso da terra, não é um mapa de uso do solo. Eu tomei uma bronca uma vez de um geógrafo que disse para mim, olha, todo solo é terra, mas nem toda terra é solo. Bom, então esse foi um aprendizado e aí nós incorporamos isso e passamos a usar a nomenclatura correta, uso da terra. Tanto é que nós encontramos esse manual do IBGE, estamos disponibilizando ele aí para os nossos alunos. Então, como é que a gente faz essa classificação de uso da terra? Ele representa, a representação do uso da terra é aquilo que a gente vê no campo. Quando a gente chega lá e olha, então se eu chego lá em uma área e está uma pastagem, o uso que eu estou vendo ali é uma pastagem. Mas se eu tiver que dizer qual é a vegetação daquela região, pode ser que aquela região seja uma região de floresta ombrófila densa. Então, a vegetação natural daquela região é uma floresta ombrófila densa, uma floresta estacional, é um cerrado, é uma caatinga, mas naquele momento que eu estou ali olhando, o uso da terra é uma pastagem. Então, é importante isso para não confundirmos vegetação com o uso da terra, certo? Muito bem. Então, por isso que eu botei esse olhinho bonito aí,
que é aquilo que a gente vê. Quando a gente chega lá, o que a gente vê, aquilo que está lá é o uso da terra. Bom, esse uso da terra no manual do IBGE, ele tem 3 níveis de classificação. Nível 1, nível 2, nível 3. Eu não vou entrar em detalhes aqui neste momento, porque é uma tabela grande. Nós nos debruçamos sobre esse assunto, utilizamos ela no nosso banco de dados para os nossos projetos e disponibilizamos para os nossos alunos num arquivo em Excel, que está aí também disponível no curso, está aí na pastinha, com esse nome aí. Então, tem lá as abas, né? Uma das abas é a TP Use VW, TP de tipo, uso de uso e VW de view do nosso banco de dados. Muito bem. Uma coisa importante nessa parte do uso da terra é que o nível 3, né, que é o nível mais detalhado das classificações, a gente deve procurar usar nomenclaturas que estão o mais próximo possível das legislações vigentes, nessa parte de rio, córrego, represa, curso d'água. Vocês vão ver lá que tem uma quantidade grande de opções. Foi o que nós elaboramos ao longo dos nossos anos de trabalho e está lá disponibilizado para vocês como sugestão. Quando vocês forem fazer os seus projetos ou preparar seus bancos de dados, vocês podem ajustar. Isso é uma orientação. Muito bem, vamos em frente. Bom, agora que nós já classificamos o uso da terra, fomos lá na fazenda, na área, no projeto, olhamos, tem uma parte lá com pastagem, tem uma parte com eucalipto, tem uma parte com vegetação primária, tem lá uma mata, tem lá um rio. Então eu vou para a segunda etapa da minha classificação, que são as restrições de uso. Tudo bem, aquele pasto lá ou aquela vegetação tem alguma restrição? Se eu quiser usar aquela área, eu tenho que fazer uma supressão de vegetação. Ela é uma área de preservação permanente. Então, por exemplo, a área de preservação permanente não depende do que está lá. Ela é em função da sua localização. Tanto é que do Código Florestal antigo para o novo, antigamente chamava só preservação permanente. Mas como na discussão com os ambientalistas isso acabou evoluindo muito, optou-se para no novo Código Florestal chamar de APP, não de PP. Antigamente eu sou do tempo de PP, preservação permanente. Mas, porque tinha gente que dizia assim, lá não tem mais vegetação nenhuma. Sim, mas o que depende é isso aí, essa restrição é do lugar, em relação à margem do rio, ao topo do morro, se é restinga. Então tem lá as opções. Então nós estamos disponibilizando aqui o link. Com esse link vocês abrem a legislação vigente do novo Código Florestal, que nós procuramos incorporar na nossa coluna de restrições de uso, e também essa questão da Mata Atlântica, que é um item importante, é uma área muito abrangente, principalmente de nós que trabalhamos mais aqui na região da costa atlântica, né, nas regiões leste do Brasil. Na Amazônia já tem outros aspectos, mas, de qualquer forma, sugerimos aí, naquela coluna das restrições de uso, esses aspectos. Tem alguns aspectos, por exemplo, que são específicos de leis estaduais ou municipais, e aí, com o tempo, a gente pode ir incrementando e melhorando as nossas informações de acordo com as nossas demandas dos projetos que a gente vai atendendo. Assim, um comentário também interessante é que um uso ele pode ter várias restrições. Então, vamos supor que eu tenho uma vegetação natural, ela pode ter parte na preservação permanente, ela pode ter parte na reserva legal e pode ter parte que não tem restrição nenhuma. E uma restrição pode ter vários usos. Então, eu posso ter uma preservação permanente que está com mata, eu posso ter uma preservação permanente que está com pastagem e assim por diante. Da mesma forma que tem lá o exemplo do uso da terra, também tem o exemplo aí dos tipos de restrições. Da mesma planilha, vocês vão encontrar lá no mesmo lugar os exemplos que nós usamos. Muito bem, agora vamos falar da terceira condição de classificação do uso da terra,
que são as condições de uso. Então, eu cheguei lá num lugar, por exemplo, tinha uma área que estava desmatada, estava degradada, né? E foi obrigado a fazer um PRAD, uma área de recuperação. Então, eu vou chegar lá naquele momento, qual é o uso lá? Ah, aquilo é uma cascalheira, né? E qual é a restrição? Ah, lá não tem restrição nenhuma. Mas para eu usar aquilo lá, qual foi a condição de uso? Ah, eu preciso fazer um PRAD naquela área lá, né? Ou eu preciso de uma SV, de uma autorização de supressão, para eu poder substituir aquela vegetação nativa pelo empreendimento agropecuário que eu vou trabalhar ali. Então, existe uma outra classificação para a gente poder acompanhar a dinâmica do nosso empreendimento. As condições de uso da terra se referem às especificações complementares às legislações vigentes. E, normalmente, essas condições são temporárias. Ela vai durar um tempo ali, mas elas são... porque alguém pode chegar e perguntar quais são as áreas que foram oferecidas como plano de recuperação ambiental. Mas depois de 1 ano, 2, 3, ou 4, ou 5, aquilo não vai ter mais aquela condição. Aquilo é uma condição temporária, né? Depois que foi emitida a autorização de supressão, aquilo também, com o tempo, não precisa mais. Mas lá nos teus polígonos originais, se você quiser saber qual foi a área que foi submetida a uma SV, ou um PRAD, ou um PRA, você tem lá no seu banco de dados isso. A mesma condição, está aí as condições de uso, que nós sugerimos, também está na mesma planilha. Vamos lá para a próxima etapa agora. Bom, a última e quarto nível, a última coluna, vamos dizer, dos atributos da nossa classificação lá dos usos da terra é o status. Porque eu não cheguei lá na área e olhei, então aquilo pode ser uma condição inicial. Eu vou fazer um projeto em cima daquilo e vou mudar aquele uso. Então eu vou ter os polígonos do uso inicial. Muitas vezes, quando a gente vai pedir a autorização para o órgão ambiental, ele pergunta, eu quero ver, né, o seu projetado em cima do que tem lá hoje. Então, isso é uma forma de nós atendermos e podermos gerenciar esses nossos polígonos. Então, eu tenho lá o uso inicial, eu tenho lá o meu uso projetado, e depois que concluiu, a gente costuma dizer que tem um operador de máquina de esteira que ele vai lá e muitas vezes ele toma algumas decisões que o engenheiro tomou diferente, e aí ele vai lá e decide outra coisa, e muda, encontrou uma pedra no meio do caminho, ele mudou uma estrada, enfim. Depois que o projeto está implantado, ele deve ser novamente mapeado e ele passa então para essa condição de executado. Ou senão você vai chegar no empreendimento e ele já está implantado. Você tem só que documentar aquilo para outras coisas que você vai fazer. Então ele já está executado. Então ele tem essa dinâmica, né, do status de que está aquela situação naquele momento. Os polígonos, quando mudam de status, devem ser mantidos no banco de dados, sendo gerenciados pelas datas de início e de fim, como nós comentamos anteriormente. Todo polígono, quando nasce, ele tem uma data de início. E se ele deixou de aquela finalidade, ou aquela caracterização, aquela feição, não existe mais, ela não deve sair do banco de dados, você não deve perder a história. Mas você pode encerrar ela colocando uma data de fim. Então, isso possibilita a dinâmica do seu banco de dados. Da mesma forma, estão aí os exemplos para poderem ser consultados lá. Então, era isso que nós tínhamos para apresentar para o momento. Ficamos agradecidos pela atenção de todos. Muito obrigado pela atenção e um abraço e até a próxima.